Olá amigos, o canal Vista Pátria está no ar com as principais informações para você do Brasil e do mundo nesta terça-feira. Alexandre de Moraes, ministro do STF, diz que inquérito sobre presentes que Lula teria recebido quando foi presidente lá no primeiro mandato não tem fundamentação jurídica para serem investigados. Dois pesos e duas medidas da justiça brasileira. Arthur Lira, presidente da Câmara, ameaça abrir impeachment de Lula. São os destaques de hoje, entre outros, também falamos hoje aqui sobre a necessidade de se retirar os brasileiros da faixa de Gaza. Mas o Hamas não está ouvindo os apelos dos seus amigos esquerdistas do Brasil. O governo Lula realmente mergulha numa grande frustração de ser amigo do Hamas e não conseguir tirar os brasileiros dos braços do Hamas na faixa de Gaza. Ou seja, ser amigo de terrorista não garante tanta segurança assim. Eu sou o José Carlos Bernardi, jornalista, e substituo o Alan Frutuoso aqui no canal Vista Pátria, porque o Alan está proibido judicialmente de fazer este programa que ele faz com tanto carinho e sempre fez. Ficou preso cerca de 90 dias por causa da democracia relativa que nós temos no Brasil, e o Alan Frutuoso hoje está sem passaporte, com tornozeleira eletrônica, restrição de horário, e não pode estar aqui fazendo um programa que ele sempre fez. Por isso, eu, Bernardi, estou substituindo o Alan com essa missão árdua de trazer as informações importantes do Brasil e do mundo para você no Vista Pátria. Se inscreva, curte, comente e compartilhe. E aqui está o nosso Pix para você ajudar na manutenção, de manter esse canal no ar, o canal com jornalismo 100% independente. Os valores arrecadados também ajudam a custear todas as despesas jurídicas que estamos tendo na defesa de Alan Frutuoso. Precisamos que ele volte urgentemente a fazer esse programa e que se retirem essas restrições, ter ali tornozeleira eletrônica, um homem de bem, um pai de família com endereço, tá usando tornozeleira sem ter cometido crime algum. Democracia relativa é isso. Alexandre de Moraes livra Luiz Inácio Naine da Silva de um inquérito por ter recebido um relógio de cerca de 80 mil reais de presente do então presidente da França, Jacques Chirac, em 2005. Lula mesmo declarou que ganhou esse relógio de presente de Chirac no ano de 2005 e que não fez comunicação alguma de que havia recebido um presente tão caro de um outro presidente da República. E olha só, o petista admitiu que ganhou o relógio, mas não foi catalogado, ou seja, ganhou e ficou por isso mesmo, por baixo dos panos. Bom, aí teve um deputado que entrou com uma ação, é o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, pediu uma investigação. O parlamentar citou o princípio da isonomia, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado criminalmente por um fato muito parecido, muito semelhante àquele praticado pelo atual presidente, o Lula. Bolsonaro teria deixado de registrar joias que ganhou do governo da Arábia Saudita. O relator do inquérito do ex-presidente é o mesmo, Alexandre de Moraes, mas o comportamento de Alexandre de Moraes não é o mesmo. Dois pesos e duas medidas. No caso de Lula, Moraes acha que não há justa causa para a investigação. Aspas para a decisão de Moraes. Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido. Já para Bolsonaro, o tratamento é absolutamente diferente. É a justiça relativa, na democracia relativa que nós temos, e é isso que nós temos para hoje no Brasil. Lula pode tudo, Bolsonaro não pode nada. A propósito, tem até a possibilidade
de Lula ter nos próximos dias o impeachment sendo aceito pela Câmara dos Deputados. Impeachment do Lula? Sim, meus amigos. Lula poderá ter um impeachment. Mas será que vai rolar? Arthur Lira ameaçou, o presidente da Câmara dos Deputados ameaçou abrir o impeachment contra Lula. Esse eventual descumprimento da meta do déficit fiscal do ano que vem, 2024, do qual Lula fez uma referência no café da manhã com jornalistas 2 semanas atrás, tem punições, sim, previstas em lei. E segundo o Arthur Lira, o governo deverá sofrer consequências desse arcabouço jurídico de normas fiscais que o próprio governo criou. São sanções ao governo que sucessivamente descumprir metas autoimpostas que podem até culminar com o impeachment do presidente da República. Portanto, só tem um cidadão no planeta Terra que pode admitir o impeachment do presidente Lula. Esse cidadão, nesse momento, se chama Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E ele já sinalizou que é sim possível se admitir o impeachment. Aí tem todo um processo. A admissão de impeachment depois passa por toda uma comissão de investigação na Câmara dos Deputados até ir ao plenário. E Lula poderia sim ser afastado, retirado da presidência da República. Eles vão chorar. Se isso acontecer, sabe qual que é a palavra que vão usar o tempo inteiro, o dia todo? Mantra. Golpe. Porque é isso que eles fazem. Sempre eles usam a palavra golpe. Nem nisso eles são criativos. Enquanto que quem sofreu o golpe fomos nós. E você sabe que golpe é esse. Foi um golpe muito bem arquitetado e esse golpe está em curso. Lula é um golpista? Sim, porque saiu da cadeia para ser presidência da República. Então, poderemos ter impeachment de Lula? Bom, o Arthur Lira já sinalizou que sim, poderemos ter impeachment de Luiz Inácio Naime da Silva. E o ministro Alexandre de Moraes se volta contra Bolsonaro mais uma vez. Agora ele quer a investigação. Encaminhou ontem, no dia 6 de novembro, uma investigação para a Polícia Federal saber mais detalhes sobre a tal vaquinha que foi feita para Bolsonaro, em que o presidente Bolsonaro teria arrecadado mais de 17 milhões de reais em doações PIX. O ministro da Suprema Corte tomou essa decisão em função de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República no mês passado. A PGR pediu, que fosse feita essa investigação. A revelação desses valores remonta ao mês de julho deste ano, num relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, quando ele veio à tona a pedido da CPMI do 8 de janeiro. E teria vazado essas informações a partir do gabinete da relatora da CPMI, Elisiane Gama. Eles querem mais detalhes. Vazaram, inclusive, o nome das pessoas que doaram. Foram mais de 700 mil pessoas, 700 mil patriotas que fizeram doações de valores mais variados possíveis. Centavos, R$1, R$22, R$100, R$1.000, várias. Mais de 700 mil pessoas fizeram doações para Bolsonaro. E isso trouxe uma dor de cotovelo para a esquerda impressionante. Mais de 17 milhões de reais arrecadados por Bolsonaro e trouxe toda uma dor de cotovelo para a esquerda. Acontece que essa movimentação foi considerada atípica e Alexandre de Moraes quer ver se algum criminoso ligado à organização terrorista ou que seja, tenha feito esse depósito para Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro diz que a origem, aspas, a origem é absolutamente lícita. Alegaram que a ampla divulgação das informações na mídia, isso sim é ilícito, é uma violação inaceitável do sigilo bancário e, por extensão, do direito à intimidade protegido pela Constituição Federal.
Você entendeu? Que receber doações é lícito. Mas o que foi feito a partir da CPMI, a CPMI na Câmara e no Senado, que se divulgaram os dados, isso é um crime. Pegaram os dados do COAF e abriram esses dados. Cometeram um crime, sim, vil, de uma vilania impressionante contra Bolsonaro. Divulgaram o nome de pessoas, divulgaram saldo bancário, o que a justiça, a lei no Brasil não permite. Como pode? Contra Bolsonaro pode tudo. A favor do Lula, eles fazem tudo. Este é o Brasil e a sua democracia relativa. Alexandre de Moraes observou que os 17 milhões de reais arrecadados através das transferências via Pix equivalem a 7 vezes o valor que Bolsonaro teria declarado junto ao TSE por ocorrência das eleições, na candidatura dele a segunda vez à presidência da República. Esse montante seria mais que suficiente para pagar multas, que era aquilo que as pessoas fizeram a campanha. Ajudar Bolsonaro a pagar as multas que foram impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral e também as multas por não ter usado máscaras durante o período da pandemia no Brasil. Bom, se precisar, vou lhe dizer uma coisa, se precisar, Bolsonaro arrecada 80 milhões na próxima campanha, porque tem muita gente disposta a ajudar Bolsonaro, por mais que a justiça não queira, por mais que a justiça trabalhe contra Bolsonaro, o povo trabalhará a favor. É o desespero da esquerda. Vamos para as notícias da guerra em Israel e a faixa de Gaza. Vale a pena ser amigo de terrorista? Convenhamos. Você acha mesmo que terrorista tem lealdade com quem quer que seja? Bom, essa é a ingênua opinião da esquerda brasileira. Ser amigo de terrorista vale a pena. Só que os brasileiros, 34 brasileiros, ficaram de fora da 5ª lista de pessoas autorizadas a deixar a faixa de Gaza. Tá aí. O governo brasileiro, amigo do Hamas, recebeu cumprimentos do Hamas quando venceu as eleições nas urnas eletrônicas. Tá aí, recebeu cumprimentos do Hamas e hoje nós temos brasileiros até agora, 5ª lista de pessoas autorizadas a sair, a deixar a faixa de Gaza, e os brasileiros continuam presos dentro da faixa de Gaza. Isso que é ter um governo amigo de terroristas, que os próprios filhos da pátria não podem deixar a zona de conflito. Vale a pena ser amigo de terrorista? Pois é, então hoje foram divulgadas as nações e as pessoas que vão deixar. São 605 estrangeiros que estão deixando a faixa de Gaza. A maioria alemães, 159 alemães, 104 romenos, 102 ucranianos, 80 canadenses, 61 franceses, filipinos 46 e britânicos 2. Quantos brasileiros? Nenhum. São 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza. A propósito, o governo enviado pela presidência da República, um avião levou cestas básicas do MST, a cesta básica mais cara do universo, do MST. E a suspeita de que possa ter levado outras coisas na bagagem para o Hamas. E aí esse avião da presidência da República está no aeroporto do Cairo, no Egito, pronto para voltar com esses 34 brasileiros e alguns familiares, animais domésticos, se é que terão, e outras nacionalidades da América do Sul. O avião está no Cairo, já tem mais de uma semana que esse avião está lá esperando, e já tem mais de uma semana que o Hamas não está nem aí para o governo Lula. A propósito, o Itamaraty diz que quem controla a liberação desta lista seria o governo do Egito e o governo de Israel. Será mesmo? Bom, o que nós sabemos é que o governo Lula, a diplomacia do governo de esquerda, está mais por baixo
do que a mosca do cocô do cavalo do bandido. Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, diz que a sua nação Israel deverá assumir a segurança da faixa de Gaza por tempo indeterminado depois que terminar essa guerra. Ou seja, hoje o exército israelense já tem domínio de 2 grandes áreas dentro da faixa de Gaza e a intenção é dominar toda a faixa de Gaza, vai implodir todos os túneis que existem e depois que a guerra passar e for dominado, massacrado, como ele próprio usa, esmagado, o termo usado por Netanyahu, depois de ter esmagado o Hamas, a faixa de Gaza terá controle de segurança de Israel. Por que mesmo teria? Netanyahu, numa entrevista coletiva, diz que não tinham o controle da faixa de Gaza, da segurança, e deu no que deu nesses ataques que hoje, 7 de novembro, completa um mês. Um mês dos ataques na região de Israel. Um mês com mais de 9 mil mortos até agora. Questionado também Netanyahu de como ficará o controle, diz que a segurança será por tempo indeterminado do Hamas. Mas perguntaram o controle político. Aí Netanyahu respondeu: de qualquer um que não esteja alinhado com os propósitos do Hamas. Ou seja, essa guerra toda vai devolver o controle da faixa de Gaza à Autoridade Nacional Palestina, que tem mais de 35 anos e que foi expulsa pelo Hamas em 2007. A Autoridade Palestina foi expulsa da própria faixa de Gaza em 2007 e Mahmoud Abbas comanda sem ter comando. É só uma autoridade política sem ter comando, porque a faixa de Gaza, por mais que Lula e a sua equipe venham dizer que os comandantes do Hamas são eleitos, não, eles expulsaram do território da faixa de Gaza a Autoridade Nacional Palestina em 2005. E de lá para cá tem promovido atentados e mais atentados. Netanyahu diz que a faixa de Gaza, depois de ser controlada por Israel, terá a segurança feita pelo exército israelense por tempo indeterminado. E fez um alerta que é preciso ter sim o controle do Oriente Médio, porque a próxima vítima poderá ser a Europa, a próxima vítima do terrorismo desses grupos terroristas que disputam espaço político na região do Oriente Médio. Faz um alerta também para as nações da Europa. O canal Vista Pátria traz informações todos os dias para você, informações do Brasil e do mundo, então curta, se inscreva, comente e compartilhe. E aqui está o nosso Pix para que você possa nos ajudar. O Pix está fixado nos comentários. Nos ajude a manter o Vista Pátria com esse jornalismo 100% independente no ar. Esses valores também ajudam na defesa de Alan Frutuoso. Obrigado.